Nós temos o estatuto, houve uma evolução, foram criados leis e muitas políticas públicas ali para a inclusão da pessoa com deficiência. A gente teve o estatuto, portanto, e nós temos leis que beneficiam a pessoa com deficiência em várias áreas, e uma delas no intuito de colocar, obviamente, como sempre, colocar a pessoa com deficiência em igualdade com o não deficiente. Então vou dar um exemplo bem assim contemporâneo, né, que muita gente que deve estar ouvindo a gente no rádio vai se identificar, que é a questão de perda de benefícios na aquisição do carro para a pessoa com deficiência. Né, o objetivo do carro para a pessoa com deficiência é o seguinte: a pessoa com deficiência física, no caso do físico, ele é obrigado pelo Estado a ter um veículo com uma adaptação veicular. Esse carro ele é mais caro que o convencional. Se você pegar uma pessoa com deficiência, colocar ela numa concessionária e junto com outro não deficiente, o não deficiente pode perguntar: olha, eu quero o carro mais barato da loja. E ele pode levar o mais barato da loja. O deficiente não, porque no mínimo ele vai precisar de um carro automático com direção hidráulica, direção elétrica, né? Enfim. E o que está acontecendo? Por que isso? Por que esse carro, né? Por que essa necessidade de desonerar para poder o preço ficar igual? Porque o carro é muito mais caro. Por que essa necessidade, né? Talvez muitos vejam como privilégio. Porque, além da questão de ter que pagar mais caro, e de todos os tratamentos e os custos que essa pessoa ainda tem que ter, acompanhamento, são vários profissionais, né? Multidisciplinar, essa pessoa, ela, apesar disso tudo, ela tem a questão de que não pode colocar o carro de lado na vida dela. Por quê? Por causa... a gente muitas vezes reclama do transporte público, que às vezes não funciona ali. Os caras criam leis e obrigam um número X de ônibus a ter o elevador ali, para pessoa com deficiência, ter acessibilidade no metrô. A maioria é quebrada. A acessibilidade no banheiro, te obriga a colocar um banheiro ali para pessoa com deficiência. E essas coisas não deveriam acontecer, porque qual é o problema? Por que é quebrado ali? Os caras não vistoriam o acesso. Os empresários, a visão empresarial, o negócio em si, ele trabalha com oferta versus demanda. Nenhum empresário é idiota, né, de atender mal um cliente em potencial. Ele quer atender também a pessoa com deficiência. Né? Um grande nicho, né? É um nicho, são muitas pessoas. Segundo o censo de 2010, é quase um quarto da população que se declarou deficiente. É justamente isso, é praticamente um quarto da população. E aí é o seguinte, você acha que o empresário, o dinheiro não tem cor, não tem cheiro, né? A pessoa precisa do lucro para poder manter o negócio dela e pagar, contratar, expandir, servir mais pessoas. Só que é o seguinte... cadê o número de pessoas necessárias em um ponto de ônibus deficientes para poder se ver necessário uma demanda de ficar vistoriando o elevador? Mas qual é o principal problema se você conversar com um cadeirante no Brasil e ninguém enxerga isso? Ninguém quer prestar atenção nisso. As calçadas. Isso é porque se as calçadas fossem perfeitas, você enfrentaria o caminho da sua casa até um ponto de ônibus, até um transporte público, até a sua empresa adaptada, você iria ver o banheiro adaptado sendo mais utilizado. Então, assim, depois que a gente teve essa questão da pandemia, nós como brasileiros, continuamos ignorando a calçada. Eu estou usando a calçada como um fator aqui, sim. Provavelmente existem outros, mas a gente, por causa da pandemia, teve um retrocesso. O governo, primeiro, ele criou uma lei lá na frente, para poder meio que tentar corrigir essa situação, mas ignorando esse caminho central ali, que seria, no caso, a calçada, especificamente para pessoa com deficiência. E com a pandemia, a gente teve um retrocesso por causa de cortes disso, daquilo, e muitas pessoas hoje que estão vivendo nessa situação, pessoas com deficiência, que tem que pagar IPVA, porque tinham direito à isenção e foi retirado, né? Pessoa com deficiência é fraude, inclusive levantaram isso, muitos casos são fraudes, e a gente tem vários movimentos nesse sentido, né? De poder reverter isso para a pessoa com deficiência.